Boa noite, graça e paz de Jesus. Vamos falar sobre 3 formas pelas quais Deus fala conosco e ainda por cima são infalíveis essas formas. Vamos lá? Primeira delas, a Bíblia. A Bíblia é a maneira mais segura de nós termos contato com a voz de Deus, tá? Olha o que fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Bíblia, ela tem resposta, ela tem orientações para todas as questões da nossa vida. Por isso que é tão importante a gente conhecer as escrituras. Quando nós começamos a buscar mais conhecimento sobre Deus, a ler a Bíblia, ter interesse pela Bíblia, é normal nós termos dúvida, ou até mesmo assim, eu leio e eu não entendo nada. Comigo foi assim, eu acho que com todas as pessoas que eu conheço foi assim. Então é importante dizer que isso é normal a pessoa não entender. Mas o que ela pode e deve fazer é buscar conhecimento, porque Deus, ele vê a busca da pessoa e dá esse conhecimento. Olha só o que a Bíblia diz em Salmos 119, 24. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Olha que maravilha isso, né? Então a Bíblia, ela é uma verdadeira conselheira. Às vezes a gente está assim, Senhor, o que eu faço? E não consegue parar para orar, para ter uma resposta mais profunda. Lembra de um versículo, consulta um versículo e ali Deus fala conosco e nos dá uma orientação. Segunda maneira pela qual Deus fala conosco. Em João 10, 27, o próprio Senhor Jesus falou bem assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então aqui Jesus deixou bem claro que ele dá instruções através da voz dele. Aí a gente se pergunta, mas como assim voz? A voz de Jesus? Como será que é a voz de Jesus? Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Luciano Subirá fala, que ele chama assim, de testemunho interno. Então, assim, tu já entregou a tua vida para Jesus, tu busca Deus, o Espírito Santo vai começar a se comunicar contigo, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse reino interno, ele tem manifestações internas também. Então, a função do pastor, qual é? É guiar as ovelhas, né? E por onde ele trilha, as ovelhas vão seguindo o mesmo caminho dele, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, simplesmente seguem o mesmo caminho do pastor. Então, esse comunicar de Jesus pela voz dele é exatamente para isso, para que a gente não se perca. Terceira forma, em Romanos 8,14, a Bíblia diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, não diz assim, aqueles que são filhos são guiados, não. Diz assim, aqueles que são guiados, esses sim, eles são filhos de Deus. Então aqui a gente já tem um nível um pouquinho mais profundo, né? Aqui a gente já tem uma profundidade maior sobre a manifestação de Deus, sobre a voz de Deus. Olha o que a Bíblia diz no original, tá? O termo guiados no original quer dizer assim, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. É algo extremamente pessoal. Aí a gente pergunta assim, mas como que isso acontece? Como é que isso aí pode acontecer? Será que Deus vai segurar na minha mão, literalmente segurar? Bom, não é assim. Esse guiar, ele pode se manifestar de algumas maneiras, só que a gente não pode limitar a manifestação de Deus. Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. A gente não pode dizer assim, Deus se manifesta só através dessa forma, dessa e dessa. Ele tem infinitas possibilidades, mas algumas que são bem comuns, que se ouve falar, eu vou citar aqui, tá? Através das pessoas. Às vezes tá conversando com uma pessoa, a pessoa fala despretensiosamente alguma coisa que Deus já estava te inquietando no coração. Isso aí também é uma maneira de guiar. Através de lembranças. Então, por exemplo, às vezes tu tá querendo entender alguma coisa, tu tá perguntando para Deus, né, sobre alguma coisa e Deus te lembra de uma situação que talvez tu não tenha percebido no momento, algum detalhe, alguma coisa, isso pode acontecer também. Através dos sonhos, Deus fala muito através dos sonhos, inclusive para crianças através de sonhos. Também através da natureza. Por exemplo, tá? As 4 estações.
A gente pode pegar esse modelo de Deus que ele aplicou na natureza e entender muitas coisas sobre a vida. O Espírito Santo pode tocar o nosso coração, nos fazer observar elementos da natureza da criação e sermos guiados, entender o que precisamos, o que estamos pedindo. Podemos também usar o exemplo da agricultura, a própria semente, né? Jesus usou esse exemplo da parábola do semeador. Ele chegou a dizer que a semente é a palavra de Deus. Através dos louvores, às vezes somos surpreendidos por um louvor assim, sem esperar, um louvor que de repente fazia muito tempo que tu não ouvia, aí daqui a pouco começa a vir um louvor na mente, começa a lembrar, e aquilo vem de encontro com o que tu estava pedindo para Deus, buscando, querendo entender, já estava conectado com aquele assunto ali. Bom, o que é preciso para a gente entrar em contato com essas formas de ouvir a voz de Deus? Uma coisa primordial: buscar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, Jesus vai abrir a porta. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas Deus sabe que eu quero ouvir a voz dele, isso é óbvio. Só que ele quer ouvir o nosso pedido, ele é bem específico quanto a isso. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pelas Tuas manifestações, obrigada pela Tua voz, obrigada pelo Teu amor, porque em tudo, Pai, em todas as Tuas manifestações, Tu desperta em nós o Teu amor, Tu declara a nós o Teu amor, Pai. Eu quero Te agradecer pela Tua presença, Senhor, pelas formas maravilhosas que o Senhor contata o nosso coração, e quero pedir que cada vez mais, Pai, o Senhor venha se manifestar a nós, que o Senhor venha atender os nossos pedidos, os desejos que temos no coração, de ouvir a Tua voz, de sermos guiados pelo Teu Espírito, de compreendermos as coisas espirituais, porque somente o Senhor pode nos instruir a isso. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.